Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimiti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderum oculi mei, salutare tuum. Quo parasti ante faciem omnium populorum, Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. A oração. O grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. Pelo doutor Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Editora Santuário de Aparecida, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, é possível acompanhar a leitura através do link no descritivo. Agradeço ao site Alexandria Católica, blogspot.com, por disponibilizar obras de tamanho valor. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, os links também estão no descritivo. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. E curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso gera diferença, gera engajamento e faz com que o meu trabalho possa ser ampliado. Muito obrigada pela presença. E é claro, acima de tudo, orem por mim e por todos nós. Uma boa escuta. Apresentação. Santo Afonso é conhecido como doutor da oração. Talvez por isso mesmo diga na introdução a esta sua obra que nunca tinha escrito nada mais útil. O que é dizer muito, uma vez que chegou a publicar mais de 100 obras durante sua longa vida. Sobre a oração, Santo Afonso falou e escreveu muito, mas principalmente foi um homem que muito orou. Em média, dedicava 8 horas diárias à oração. Podia, pois, recomendar a todos que fizessem pelo menos 1 hora de oração diária, além de frequentes e rápidas preces nas diversas oportunidades do dia. Nesta sua obra, o Santo Doutor trata da oração enquanto pedido, prece, súplica e também agradecimento. Não trata dos outros aspectos da oração, como também não se prende apenas à oração vocal. Fala da absoluta necessidade que temos de pedir a Deus a salvação e de como o devemos fazer. Foi em 1757
que pela primeira vez Santo Afonso publicou um breve tratado sobre a necessidade da oração, sua eficácia e as condições com que deve ser feita. O texto foi publicado como apêndice da obra O Cristão Santificado, do seu confrade Padre Januário Sarnelli, um livro que, por sinal, tinha como finalidade levar todos os cristãos a fazerem diariamente a oração mental. No início do ano seguinte, o santo reviu o texto e o acrescentou à nova edição dos seus opúsculos espirituais. Na ocasião, prometeu que em breve publicaria uma obra especial e mais trabalhada, em que desenvolveria também uma tese teológica. A graça de orar é dada normalmente a todos, e mediante a oração, todos podem obter de Deus os outros auxílios necessários para a salvação. No mesmo ano de 1758, ele escreveu para Remondini, seu editor em Veneza. Este livro sobre a oração é obra única e muito útil para todos, e não é apenas uma obra ascética ou espiritual, é também teológica, e me está dando muito trabalho. Em novembro de 1758, o texto foi entregue a um editor de Nápoles e já estava impresso em março do ano seguinte. O título seguia o estilo da época. Do grande meio da oração. Para conseguir a salvação eterna e todas as graças que queremos de Deus. Obra teológico-ascética do reverendíssimo Padre Dom Afonso de Ligório, reitor-mor da Congregação do Santíssimo Redentor, utilíssima para todo tipo de pessoa. Como era seu costume, já no dia 5 de abril, Santo Afonso enviou um exemplar revisado dessa edição napolitana para ser reimpresso em Veneza, o que iria garantir maior divulgação para a obra. Essa nova edição foi publicada entre junho e agosto do mesmo ano de 1759. Até a morte do autor, em 1787, foram publicadas 10 edições. Note-se que, já em 1761, foi publicada em Nápoles uma edição contendo apenas a primeira parte, omitida a dissertação teológica. Isso, aliás, tornou-se praxe em praticamente todas as edições populares da obra. É o que fazemos na presente edição, na qual se suprimiram também as referências ao pé da página. A tradução, feita pelo padre Henrique Barros, foi-nos graciosamente cedida pelas edições paulinas. Para facilitar a leitura, foram feitas algumas modificações na linguagem. Como já o dissemos, muitas vezes Santo Afonso escreveu sobre a oração, dando um destaque especial à oração mental e à meditação. Ainda em 1742, compôs um texto breve de mais ou menos 40 linhas, resumo do modo de fazer a oração mental, texto que nos foi conservado em uma de suas cartas, mas que, ao que tudo indica, era um dos muitos folhetos que o santo costumava distribuir ao povo durante as missas. De 1745 a 50, temos um esquema de palestras sobre a necessidade da oração mental, possivelmente para clérigos que se preparavam para a ordenação sacerdotal. Finalmente, na obra Vitórias dos Mártires, há como apêndice um texto de mais ou menos 70 linhas, avisos necessários para a salvação de pessoas de qualquer estado de vida. É como que um apanhado geral da doutrina sobre a oração. Composto provavelmente antes de 1775, o texto foi também distribuído como volante durante as missões. Aí é que se encontra em sua forma literal a frase, talvez a mais conhecida, do grande missionário. É certo que quem reza se salva, e quem não reza se condena. O santo, que tanto insistia na obrigação de os pregadores falarem frequentemente sobre a necessidade da oração, não podia deixar de dar o exemplo. De todos os modos, insistia com seus missionários redentoristas para que fossem homens de oração e pregadores da oração. Julgava que os frutos das missões estavam garantidos onde ficava implicado o hábito da oração mental, onde ficava implantado o hábito da oração mental. Quando em 1771 publicou os Sermões Breves para todos os domingos do ano, resumiu em 3 pregações toda a sua doutrina sobre a oração. Aliás, um resumo adaptado desses textos já foi publicado pela editora Santuário no livreto Conversando sobre a Oração. Não poderia deixar de lembrar ainda outro livreto seu, Maneira de Conversar Continuamente e Familiarmente com Deus, também publicado por nós numa adaptação, Conversando sobre como conversar com Deus.
Nessa pequena obra está todo o esforço do Santo Doutor da Oração para nos ajudar a fazer da oração uma realidade sempre presente a todos os instantes da vida. A Jesus e a Maria. Vós, Verbo encarnado, destes o sangue e a vida, a fim de obter para as nossas orações, como prometestes, um valor tão grande que elas nos alcançam tudo o que pedimos. E nós, ó Deus, somos tão descuidados da nossa salvação que nem pedir queremos as graças necessárias para nos salvar. Por este meio, pela oração, nos destes a chave de todos os vossos divinos tesouros, e nós, porque não pedimos, queremos permanecer em nossas misérias. Ah, Senhor, iluminai-nos e fazei-nos conhecer quanto valem perante o Pai Eterno as orações feitas em vosso nome e por vossos merecimentos. Consagro-vos este meu livrinho, abençoai-o e fazei com que todos quantos o tiverem em suas mãos resolvam a orar sempre e se esforcem por despertar também o fervor nos outros, a fim de que empreguem este grande meio de salvação. E também a vós, Maria, grande Mãe de Deus, consagro esta obra, protegei-a e abençoai a todos que a lerem com espírito de oração, para recorrerem em todas as necessidades ao vosso Filho e a vós, dispenseira das graças e Mãe da misericórdia. Vós, que não sabeis deixar partir desalentados os que se encomendam a vós. Sois a Virgem poderosa, alcançais de Deus para os vossos servos tudo o que pedis para eles. Ao Verbo encarnado Jesus Cristo, dileto do Eterno Pai, bendito do Senhor, Autor da vida, Rei da glória, Salvador do mundo, desejado das nações, desejo das colinas eternas, pão celeste, juiz universal, medianeiro entre Deus e os homens, mestre da virtude, cordeiro sem mancha, homem das dores, sacerdote eterno, vítima de amor, fonte de graça, bom pastor, amante das almas. Dedica esta obra a Afonso, pecador. Introdução. Publiquei várias obras espirituais. Penso, entretanto, não ter escrito obra mais útil do que esta, na qual trato da oração, porque a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a salvação. Se me fosse possível, faria imprimir tantos exemplares deste livro quanto são os fiéis de todo o mundo. Daria um exemplar a cada um, a fim de que todos pudessem compreender a necessidade que temos de orar para nos salvar. E falo assim porque vejo de um lado a absoluta necessidade da oração, tão altamente recomendada pelas Santas Escrituras e por todos os santos padres, e de outro lado vejo que poucos cuidam de empregar este grande meio de salvação. E o que mais me causa dor é ver que os pregadores e confessores tão pouco se lembram de recomendar a oração aos seus ouvintes e penitentes. Mesmo os livros espirituais, que hoje em dia andam nas mãos dos fiéis, não tratam suficientemente deste assunto, quando é certo que todos os pregadores e confessores e todos os livros não deveriam incutir nada com mais empenho e afinco do que a necessidade de rezar. Ensinam às almas tantos meios de se converterem na graça de Deus, como fugir das ocasiões, frequentar os sacramentos, resistir às tentações, ouvir a palavra de Deus, meditar nas verdades eternas e outros tantos meios, todos eles certamente de muita utilidade. Digo, porém, de que servem as pregações, as meditações e todos os outros meios aconselhados pelos mestres da vida espiritual, se faltar a oração? Quando é certo que o Senhor diz não conceder suas graças, senão a quem pedir. Pedi e recebereis. Sem a oração, segundo a providência ordinária de Deus, serão inúteis todas as meditações, todos os propósitos e todas as promessas.
Se não rezarmos, seremos infiéis a todas as luzes recebidas e a todas as nossas promessas. E a razão é a seguinte: para fazer atualmente o bem, para vencer as tentações e para praticar a virtude, numa palavra, para observar inteiramente todos os preceitos divinos, não bastam as luzes recebidas anteriormente, nem as meditações e os propósitos que fizemos. É necessário ainda o auxílio de Deus. E este auxílio atual, como logo veremos, Deus não o concede, senão a quem reza, e reza com perseverança. As luzes recebidas, as considerações e os bons propósitos que fazemos servem para que rezemos nas ocasiões iminentes de desobedecer à lei divina, e assim possamos obter o socorro divino, que nos conservará incólumes do pecado. Sem isso, sucumbiremos. Eu queria, amigo leitor, antes de tudo o que vou dizer aqui, explicar esta minha sentença, para agradecerdes a Deus que, por meio deste meu livrinho, vos dá a graça de refletir mais profundamente sobre a importância deste grande meio da oração, pois todos os que se salvam, falando dos adultos, ordinariamente só por meio da oração é que conseguem salvar-se. Por isso, repito, agradecei a Deus, pois muito grande é a sua misericórdia, concedendo-nos a luz e a graça de rezar. E espero, irmão caríssimo, que depois de terdes lido esta obra, não vos esquecereis de recorrer sempre a Deus pela oração, quando fordes tentado a ofendê-lo. E se alguma vez sentirdes a consciência agravada com muitos pecados, sabei que a causa disto é a falta de oração, e de pedir a Deus os auxílios necessários para resistir às tentações que vos assaltam. Peço-vos, portanto, que leiais este livrinho, e o torneis a ler com toda a atenção, não por ser um trabalho meu, mas sim porque é um meio que Deus vos concede para conseguirdes a vossa salvação eterna, dando-vos assim a entender de modo particular que vos quer salvar. E, depois de o terdes lido, peço-vos que, sendo possível, o façais ler a vossos conhecidos e amigos. Comecemos, pois, em nome do Senhor. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo São Paulo diz: rogo-te, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças. Santo Tomás, o doutor angélico, explica essas palavras dizendo que a oração consiste propriamente na elevação da alma a Deus. A prece consiste em pedir a Deus coisas, quer particulares e determinadas, quer indeterminadas. Por exemplo, quando dizemos: Senhor, vinde em meu socorro. Aí o pedido consiste em impetrar a graça, assim como quando dizemos: por vossa paixão e cruz, livrai-nos, Senhor. A ação de graças, enfim, consiste em agradecer os benefícios recebidos, pelo que, como diz Santo Tomás, merecemos receber benefícios ainda maiores. A oração no sentido estrito, diz o Santo Doutor, significa recorrer simplesmente a Deus, mas em sua acepção geral compreende todas as outras espécies acima mencionadas. Deste modo, nós a entendemos e, neste sentido, é que daqui por diante empregaremos a palavra oração. Para concebermos um grande amor à oração e para usarmos com fervor deste grande meio de salvação, consideremos antes de tudo quanto ela nos é necessária e quão poderosa é para nos obter todas as graças que desejamos de Deus, se pedirmos como devemos. Por isso, na primeira parte, trataremos da necessidade e do valor da oração, e depois das qualidades que a oração deve ter para ser eficaz diante de Deus. Capítulo 1. Necessidade da oração. O erro dos pelagianos. Erram os pelagianos, dizendo que a oração não é necessária para se conseguir a salvação. O ímpio Pelágio, seu mestre, afirmava que só se perde quem não procura conhecer as verdades necessárias. Mas, como disse bem Santo Agostinho, Pelágio falava de tudo menos da oração, a qual, conforme sustentava e ensinava o mesmo santo, é o único meio de adquirir a ciência dos santos, como escreve São Tiago. Se alguém necessita de sabedoria,
peça a Deus, que a concede fartamente a todos. Das Sagradas Escrituras, são muito claros os textos que nos mostram a necessidade de rezar, se quisermos alcançar a salvação. É preciso rezar sempre e nunca descuidar. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pedi e dar-vos-á. Segundo a doutrina comum dos teólogos, as referidas palavras é preciso rezar, orai e pedi significam e impõem um preceito e uma obrigação, um mandamento formal. Wycliffe afirmava que todos estes textos não se referiam à oração, mas tão somente às boas obras. Assim, rezar, no seu modo de ver, nada mais é do que agir corretamente e praticar o bem. A Igreja, entretanto, condenou expressamente esse erro. Por isso, ensinava o douto Lécio que, sem pecar contra a fé, não se pode negar a necessidade da oração aos adultos, mormente quando se trata de conseguir a salvação. Pois, como consta nos livros santos, a oração é o único meio para conseguirmos os auxílios necessários à salvação. A razão desta necessidade é bastante clara. Sem o socorro da graça, nada de bom podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nota Santo Agostinho sobre estas palavras que Jesus Cristo não disse nada podeis cumprir, mas nada podeis fazer. Com isso, quis Nosso Senhor dar-nos a entender que sem a graça, nem mesmo podemos começar a fazer o bem. E o apóstolo chega a dizer que, por nós, nem sequer podemos ter o desejo de fazer o bem. Não somos capazes de, por nós mesmos, ter algum pensamento, mas toda a nossa força vem de Deus. Se nem sequer podemos pensar no bem, como podemos então desejá-lo? O mesmo nos demonstram muitos outros textos das Sagradas Escrituras. Deus é quem opera tudo em todos. Farei que vós andeis nos meus preceitos e que guardeis as minhas ordens e as pratiqueis. Por isso, como diz São Leão Papa, nenhum bem faz o homem sem que Deus lhe dê a graça para isso. E o Concílio de Trento diz: se alguém disser que, sem a prévia inspiração do Espírito Santo e sem o seu socorro, o homem pode crer, esperar, amar ou fazer penitência como deve, com o fim de obter a graça da justificação, seja anátema. O modo de agir de Deus com os animais. O autor da obra imperfeita diz, referindo-se aos brutos, que o Senhor a um concedeu a rapidez, a outros deu unhas, a outros cobriu de penas, para que desse modo pudessem conservar sua vida. O homem, porém, foi formado em tal estado que só Deus é toda a sua força. Deste modo, o homem é inteiramente incapaz de, por si, efetuar a sua salvação, visto que Deus quis que tudo o que tem ou que pode ter receba por meio de sua graça. As primeiras graças. Mas este auxílio da graça, normalmente o Senhor concede só a quem ora, conforme a célebre sentença de Genádio. Cremos não chegar ninguém à salvação sem que Deus o conceda. Ninguém, depois de convidado, obtém a salvação sem que Deus o ajude. Só quem reza merece o auxílio de Deus. Se é certo que sem o socorro da graça nada podemos, e se esse socorro é concedido por Deus unicamente aos que rezam, segue-se que a oração nos é absolutamente necessária para a salvação. Verdade é que há certas graças primeiras que são a base e o começo de todas as outras graças, e que são concedidas sem a nossa cooperação, como, por exemplo, a vocação à fé, a penitência. No dizer de Santo Agostinho, Deus as concede mesmo a quem não as pede. Entretanto, quanto às outras graças, especialmente em relação à graça da perseverança, tem por certo o Santo Doutor que não são concedidas senão aos que pedem. Deus dá algumas graças como o começo da fé, mesmo aos que não pedem. Outras, como a perseverança, reservou para os que pedem.
É por isso que os teólogos como São Basílio, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros, como o próprio Santo Agostinho, ensinam que a oração para os adultos é necessária, não somente por ser um mandamento de Deus, como também por ser um meio necessário para a salvação. Isto quer dizer que, segundo a ordem comum da providência, é impossível que um cristão se salve sem pedir as graças necessárias para a sua salvação. O mesmo ensina Santo Tomás. Depois do batismo, a oração contínua. Depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, sempre ainda ficam os estímulos ao pecado, que nos combate interiormente, o mundo e os demônios que nos combatem externamente. A razão alegada pelo Dr. Angélico e que nos deve convencer da necessidade da oração é a seguinte: para nos salvar, devemos combater e vencer. Aquele que combate nos jogos públicos não será coroado, se não combater legitimamente. Sem o auxílio de Deus, não poderemos resistir a tantos e tais inimigos. Ora, este auxílio divino só se consegue pela oração. Logo, sem oração, não há salvação. A oração é o caminho ordinário para se receber os dons de Deus. Que a oração é o único meio para se receber as graças divinas, o confirma de um modo mais claro o mesmo Santo Doutor, quando diz que todas as graças que o Senhor, desde toda a eternidade, determinou conceder-nos, não as quer conceder a não ser por meio da oração. A mesma coisa ensina São Gregório. Pela oração merecem os homens receber o que Deus, desde a eternidade, determinou conceder-lhes. A oração é necessária, diz Santo Tomás, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Assim, reconhecemos Deus como o único autor de todos os bens, a fim de que, são palavras do Santo, nós conheçamos que necessitamos de recorrer ao auxílio divino e reconheçamos que Ele, Deus, é o autor dos nossos bens. Assim como o Senhor quis que, para sermos providos do pão e do vinho, semeássemos o trigo e cultivássemos a vinha, assim quis que recebêssemos as graças necessárias para nos salvar por meio da oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Somos pobres. A oração é o alimento de nossa alma. Em resumo, outra coisa não somos senão pobres mendigos, que tanto temos quanto recebemos de Deus como esmola. Eu, porém, sou pobre e mendigo. O Senhor, diz Santo Agostinho, bem deseja e quer dispensar-nos as suas graças, contudo, não quer dispensá-las senão a quem lhe pedir. Nosso Senhor no-lo assegura com as palavras: pedi e dar-se-vos-á. Logo, diz Santa Teresa, quem não pede, não recebe. Assim como a umidade é necessária às plantas para não secarem, assim diz São João Crisóstomo, nos é necessária a oração para nos salvarmos. Em outro lugar, diz o mesmo santo que, assim como a alma dá a vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. Assim como o corpo não pode viver sem a alma, assim a alma sem a oração está morta e exala mau cheiro. Diz-se exala mau cheiro porque quem deixa de recomendar-se a Deus logo começa a corromper-se. A oração é ainda o alimento da alma, porque assim como o corpo não pode sustentar sem alimento, assim, sem a oração, diz Santo Agostinho, não se pode conservar a vida da alma. Como o corpo, pela comida, assim a alma do homem é conservada pela oração. Todas essas comparações aduzidas pelos santos denotam a necessidade absoluta que todos temos de rezar para nos salvarmos. A oração é uma arma. A oração, além disso, é a mais poderosa arma para nos defendermos dos nossos inimigos. Quem não se serve dela está perdido.
Nem duvida o santo em afirmar que Adão caiu porque não se recomendou a Deus na hora da tentação. Adão pecou porque não rezou. O mesmo escreveu São Gelásio, falando dos anjos rebeldes. Receberam em vão a graça divina, e porque não rezaram, caíram. São Carlos Borromeu, em uma carta pastoral, adverte que, entre os meios que Jesus Cristo nos recomendou no Evangelho, deu o primeiro lugar à oração. Ele quis que nisso se distinguissem as igrejas católicas e sua religião das outras seitas, querendo que de um modo especial elas se chamassem casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Conclui São Carlos Borromeu, na mesma carta, que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Por isso, nas trevas, nas misérias e nos perigos em que nos achamos, não temos nenhum outro a quem fundar nossas esperanças, senão levantar nossos olhos a Deus e, pela oração, impetrar de sua misericórdia a nossa salvação. Como não sabemos o que devemos fazer, dizia o rei Josafá, não nos resta outro meio do que levantar os nossos olhos para vós. E assim também fazia Davi, não encontrando outro meio para se livrar dos seus inimigos do que rogar continuamente ao Senhor que o libertasse de suas ciladas. Os meus olhos se elevam sempre ao Senhor, porquanto Ele tirará o laço de meus pés. E assim não cessava de rezar o real profeta, dizendo: olha para mim e tem piedade de mim, porque sou pobre e só. Chamei a ti, Senhor, salva-me, para que guarde os teus mandamentos. Senhor, volvei para mim os vossos olhos, tende piedade de mim e salvai-me, porque sem vós nada posso, e fora de vós não encontro quem possa ajudar-me. Os erros de Lutero e de Jansênio. E de fato, como poderíamos resistir à força dos nossos inimigos e observar os mandamentos de Deus mormente depois do pecado de nossos primeiros pais, pecado que nos enfraqueceu tanto, se não tivéssemos a oração, pela qual podemos impetrar do Senhor a luz e a força necessárias para os observar? Foi uma blasfêmia o que disse Lutero, afirmando que, depois do pecado de Adão, é impossível ao homem a observância dos mandamentos de Deus. E Jansênio disse mais ainda, que alguns preceitos são impossíveis até para os justos, em vista das forças que atualmente possuem. Até aqui, sua proposição podia ser interpretada em bom sentido, mas com justiça ela foi condenada pela Igreja por causa do que se acrescentou depois, dizendo que lhes faltava a graça pela qual se lhes tornava possível a observância dos mandamentos. É verdade, se diz Santo Agostinho, que o homem fraco como é, não pode observar certos mandamentos, com a sua força atual ou com a graça comum a todos. Mas, por meio da oração, pode muito bem obter o auxílio maior, do qual necessita para observá-los. Deus não manda coisas impossíveis. Entretanto, se mandar, exorta a fazer o que se pode e a pedir o que não se pode. É célebre este texto do santo, que mais tarde foi adotado pelo Concílio de Trento e declarado dogma de fé. E imediatamente acrescenta o santo doutor: vejamos como o homem, em virtude do remédio, pode fazer o que não podia por causa da fraqueza. Quer dizer que, com a oração, obtemos o remédio para a nossa fraqueza, porquanto, se pedirmos a Deus, conseguiremos força para fazer aquilo que não podemos. Deus não manda coisas impossíveis. Não podemos e não devemos acreditar, continua Santo Agostinho, que Deus, obrigando-nos a observar a lei, queira ordenar o impossível, fazendo-nos Deus compreender que somos incapazes de observar todos os seus mandamentos. Ele nos admoesta a fazer as coisas fáceis com as graças que nos dá e a fazer depois as coisas difíceis com o auxílio maior,
que podemos impetrar pela oração. Por isso mesmo cremos com firmeza que Deus não pode mandar coisas impossíveis, e somos advertidos do que devemos fazer nas coisas fáceis e do que devemos pedir nas difíceis. Deus não pode mandar coisas impossíveis, e somos advertidos do que devemos fazer nas coisas fáceis e do que devemos pedir nas difíceis. Por que, perguntará alguém, impõe-nos Deus coisas impossíveis às nossas forças? Ora, justamente a fim de que procuremos pela oração o que não podemos com a graça comum. Deus manda-nos algumas coisas superiores às nossas forças para que saibamos o que lhe devemos pedir. E em outro lugar, a lei foi dada para que se procure a graça. A graça é dada para que se cumpra a lei. A lei foi dada para que se procure a graça. A graça é dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça. E Deus, para este fim, deu a lei, para que sempre suplicássemos a graça necessária para observá-la. E de novo, em outro lugar, diz ele: a lei é boa se dela fizermos bom uso. Em que consiste, pois, o bom uso da lei? Ele responde: consiste em conhecer pela lei a própria fraqueza e em procurar o auxílio divino para obter a saúde. Santo Agostinho diz que nós nos devemos servir da lei. Mas para que fim? Para conhecermos por ela, o que sem ela seria impossível, a nossa incapacidade para a observar, a fim de que com a oração alcancemos o auxílio divino que cura a nossa fraqueza. Grande é a fraqueza do homem. São Bernardo escreve o mesmo, dizendo: quem somos nós, ou qual é a nossa força para resistirmos a tantas tentações? Certamente era isso que Deus queria, que nós, vendo a nossa insuficiência e a falta de auxílio, recorrêssemos com toda a humildade à sua misericórdia. Deus sabe como a oração é útil para conservar a humildade e para exercer a confiança. Por isso, permite que nos assaltem os inimigos que, para nós e nossas forças, são invencíveis, para obtermos com a oração o auxílio para resistir-lhes. Note-se especialmente que ninguém pode resistir às tentações impuras da carne se não se recomenda a Deus no momento da tentação. Este inimigo é tão terrível que, privando-nos nos combates de quase toda a luz, nos faz esquecer todas as meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Esta tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorre a Deus está perdido. A única defesa contra a tentação, diz São Gregório de Nissa, é a oração. A oração é a guarda da pureza. O mesmo dizia antes dele Salomão. Sabendo eu que de outra maneira não podia ser inocente sem que Deus me concedesse, dirigi-me ao Senhor e pedi-lhe. A castidade é uma virtude que não podemos praticar se Deus não o conceder. Deus, porém, só a concede aos que pedem. Quem pedir, certamente será atendido. Santo Tomás contra Jansênio diz o seguinte: não devemos dizer ser-nos impossível a castidade ou qualquer outro mandamento, muito embora não o possamos observar por nós mesmos, contudo, o podemos mediante o auxílio divino. O que nos é possível com o auxílio divino não se pode dizer simplesmente que é impossível. Não se diga ser uma injustiça mandar a um coxo que ande direito. Não, diz Santo Agostinho, não é injustiça dando-lhe os meios para se curar,
Se depois continuar a cochear, aí a culpa é dele. Muito a propósito se manda que o homem ande direito, para que, percebendo que não pode, procure o remédio que cure a claudicação do pecado. Saber viver é saber rezar. Diz o mesmo santo doutor que não saberá viver bem quem não sabe rezar. Bem sabe viver o que sabe rezar bem. São Francisco de Assis dizia que, sem a oração, nunca pode uma alma produzir bons frutos. Não tem, pois, desculpa aos pecadores que alegam não ter forças para resistir às tentações. Se vos faltam as forças, adverte São Tiago, por que então não as pedis? Não tendes, porque não pedis. Não há dúvida, somos muito fracos para resistir aos assaltos dos nossos inimigos. Mas também é certo que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, além de nossas forças. Fará, pelo contrário, que tireis proveito da situação e da tentação para poderdes suportá-la. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Fará, pelo contrário, que tireis proveito da tentação para poderdes suportá-la. Explicando estas palavras, diz Primásio, com auxílio da graça, Ele, Deus, vos dará forças para vencerdes a tentação. Somos fracos, mas Deus é forte. Se implorarmos o seu auxílio, Ele nos comunicará a sua força, e assim poderemos tudo, e poderemos dizer com o mesmo apóstolo São Paulo, posso tudo naquele que me conforta. Como diz São João Crisóstomo, não há, pois, desculpa para aquele que sucumbe por deixar de orar, porque se tivesse orado, não teria sido surpreendido por seus inimigos. Não poderá ser desculpado aquele que não quis vencer o inimigo, abandonando a oração. É necessário a intervenção, a intercessão dos santos para se obter a graça divina? Levanta-se aqui a questão se a intercessão dos santos é necessária para se obter a graça divina. Que seja lícito e útil invocar os santos como intercessores para eles suplicarem pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que por nossos deméritos não somos dignos de receber, é sim doutrina da Igreja, como declarou o Concílio de Trento. Então é lícito e útil invocar os santos como intercessores. É bom e útil invocar humildemente os santos e recorrer à sua proteção e intercessão, para impetrar benefícios de Deus por seu Filho Jesus Cristo. O ímpio Calvino reprova essa invocação dos santos, mas sem razão, pois é lícito e proveitoso invocar em nosso auxílio os santos vivos e pedir-lhes que nos ajudem com suas orações. Assim fazia o profeta Baruque, dizendo: e rogai por nós ao Senhor nosso Deus. E São Paulo: irmãos, rogai por nós. Deus mesmo quis que os amigos de Jó se recomendassem às orações de seu fiel servo, para lhe ser misericordioso em vista dos merecimentos dele. Ide ao meu servo Jó, e Jó, o meu servo, orará por vós, e eu volverei misericordioso o meu olhar para ele. Se é lícito recomendar-se aos vivos, como então não será lícito invocar os santos que no céu mais de perto gozam de Deus? Isto não é derrogar a honra que se deve a Deus, mas duplicá-la, assim como na terra podemos honrar e venerar o Rei em sua pessoa e também na pessoa dos seus servos. É por isso que Santo Tomás diz ser útil invocar e recorrer a muitos santos, porquanto pela oração de muitos, às vezes, se alcança o que pela oração de um só não se obteria. Poderá alguém objetar e dizer: de que serve recorrer aos santos para que rezem por nós, quando eles já pedem por todos quantos são dignos disso? Responde o mesmo santo doutor
que alguns não seriam dignos de que os santos rezassem por eles, mas tornam-se dignos recorrendo com devoção aos santos. A oração e as almas do purgatório. Pergunta-se: é útil recomendar-se as orações das almas do purgatório? Alguns dizem que as almas do purgatório não podem rezar por nós. São levados pela autoridade de Santo Tomás, que afirma estarem aquelas almas em estado de expiação, e por isso inferiores a nós. Não se acham em condições de rezar por nós, mas pelo contrário, necessitam de nossas orações. Sim. Mas muitos outros doutores, como Bellarmino, Silvio, Cardeal Gotti e outros, afirmam com muita probabilidade que se deve crer piamente que Deus manifesta-lhes nossas orações, a fim de que aquelas santas almas rezem por nós, como nós rezamos por elas. Assim se estabelecerá entre nós e elas este belíssimo intercâmbio de caridade. Não obsta, como dizem Silvio e Gotti, o que diz o angélico, isto é, que as almas padecentes não se acham em estado de rezar. Uma coisa é não estar em estado de rezar, e outra é não poder rezar. É verdade que aquelas almas santas não se acham em estado de orar. Como diz Santo Tomás, estando no lugar de expiação, elas são inferiores a nós, e por isso necessitam das nossas orações. Contudo, em tal estado, bem podem rezar, porque estão na amizade de Deus. Se um pai, apesar de seu grande amor ao filho, conserva-o encarcerado por alguma falta comedida, o filho, em todo caso, não está em condições de pedir alguma coisa para si mesmo. Entretanto, por que não poderá pedir pelos outros? Por que não poderá esperar ser atendido no que pede, conhecendo o afeto que lhe tem o Pai? Sendo assim, as almas do purgatório, muito mais amadas de Deus e confirmadas em graça, podem rezar por nós. Mas não é costume da Igreja invocá-las e implorar sua intercessão, porque, segundo a providência ordinária, elas não têm conhecimento de nossas súplicas. Todavia, acredita-se piamente, como dissemos, que o Senhor lhes faz conhecer as nossas preces, e então, cheias de caridade, não deixam de pedir por nós. Santa Catarina de Bolonha, quando desejava alcançar alguma graça, recorria às almas do purgatório, e era imediatamente atendida. Até dizia que muitas graças que não havia obtido pela intercessão dos santos, conseguia invocando as almas do purgatório. A obrigação que temos de rezar pelas almas do purgatório. Seja-me permitido fazer aqui uma digressão em favor das almas do purgatório, então. Se quisermos o socorro de suas orações, é justo que cuidemos também de socorrê-las em nossas orações e boas obras. Disse que é justo, mas deve-se dizer ainda que é um dever cristão, pois manda a caridade que socorramos o próximo em suas necessidades, mormente quando podemos fazê-lo sem incômodo de nossa parte. Ora, é certo que entre aqueles que caem debaixo da palavra próximo, devem-se compreender as benditas almas do purgatório. Elas, apesar de não estarem mais nesta vida, nem por isso deixam de pertencer à comunhão dos santos. As almas dos fiéis defuntos, diz Santo Agostinho, não estão separadas da Igreja. As almas dos fiéis defuntos, diz Santo Agostinho, não estão separadas da Igreja. E mais claramente declara Santo Tomás a esse respeito, dizendo que a caridade é o vínculo que une os membros da Igreja entre si, e não se limita tão somente aos vivos, mas também aos mortos, que partiram deste mundo na graça de Deus. Portanto, devemos socorrer quanto possível aquelas santas almas como a nosso próximo, e sendo a sua necessidade maior, maior também, consequentemente, deve ser a nossa obrigação de socorrê-las. Os sofrimentos das almas do purgatório. Em que necessidade se acham estas santas prisioneiras? Certo é que seu sofrimento é imenso.
O fogo que as tortura, diz Santo Agostinho, é mais grave do que qualquer sofrimento que possa atormentar o homem nesta vida. O mesmo diz Santo Tomás, acrescentando ser aquele fogo semelhante ao do inferno. Pelo mesmo fogo é atormentado o condenado e purificado o escolhido. Isto quanto ao sofrimento dos sentidos, mas muito maior é o sofrimento que causa a estas santas esposas a privação da visão de Deus. Aquelas almas, não só por natureza, mas ainda pelo amor sobrenatural em que ardem para com Deus, com tal ímpeto são impelidas para se unirem ao sumo bem, que, vendo-se impedidas por motivo de suas culpas, sofrem dor tão acerba que, se lhes fosse possível a morte, morreriam a cada momento. Pois, segundo São João Crisóstomo, esta privação da visão de Deus as atormenta muito mais do que o sofrimento dos sentidos. 1000 fogos do inferno juntos não causariam tanta dor como esta do dano. Por isso, aquelas santas almas prefeririam morrer, sofrer qualquer outro castigo, do que serem destituídas um só momento da suspirada união com Deus. Diz por isso o doutor Angélico que o sofrimento do purgatório excede todas as dores que podemos sofrer nesta vida. Refere Dionísio Cartusiano que certo defunto, ressuscitado pela intercessão de São Jerônimo, disse a São Cirilo de Jerusalém que todos os tormentos desta terra são gozosos em comparação com o menor sofrimento do purgatório. Todos os tormentos desta vida, se comparados à menor pena do purgatório, seriam verdadeiros gozos. E acrescenta aqui, se alguém tivesse experimentado aqueles sofrimentos, mais prontamente quereria sofrer todas as dores que sofreram ou sofrerão os homens neste mundo até o dia do juízo, do que sofrer por um só dia o menor sofrimento no purgatório. Por isso escreveu São Cirilo que aqueles sofrimentos, quanto à aspereza, são os mesmos do inferno. Apenas diferem porque não são eternos. As almas do purgatório sofrem horrivelmente e não podem socorrer-se a si mesmas. São, pois, muito grandes as penas daquelas almas e, por outro lado, elas não podem ajudar-se. Segundo Jó, estão presas e ligadas pelos laços de pobreza. Já estão destinadas ao reino aquelas santas rainhas, mas dele não podem tomar posse, enquanto não chegar o fim de sua expiação. Portanto, não podem ajudar-se a si próprias, ao menos suficientemente, se quisermos crer nos teólogos que admitem que aquelas almas, com suas orações, também possam impetrar para si algum alívio, para livrar-se daquelas prisões em que estão detidas enquanto não tiverem satisfeito inteiramente a justiça divina. Elas não podem quebrar essas cadeias enquanto não tiverem satisfeito a justiça divina e todo o seu rigor. Foi o que disse, falando do purgatório, um monge cisterciense, aparecendo ao sacristão do seu convento. Ajudai-me, pediu ele, com vossas orações, porque por mim nada posso obter. Isto concorda com o que diz São Boaventura. A pobreza impede o pagamento das dívidas. Quer dizer que as almas do purgatório são tão pobres que não podem satisfazer por si próprias a justiça divina. A obrigação que temos de rezar pelas almas do purgatório. É certo, entretanto, e até de fé, que nós, com os nossos sufrágios e principalmente com as orações recomendadas pela Igreja, bem podemos auxiliar aquelas santas almas. Não sei como poderá se isentar de culpa quem deixa de oferecer-lhes qualquer auxílio, ao menos algumas orações. Motivos que temos para rezar pelas almas do purgatório. Se não nos mover a obrigação que temos,
Mova-nos ao menos a alegria que causamos a nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos aplicamos em libertar aquelas suas esposas diletas para se unirem com Ele no paraíso. Movam-nos, enfim, os grandes merecimentos que podemos obter praticando este grande ato de caridade para com aquelas santas almas. Elas são gratíssimas e bem conhecem o grande benefício que lhes fazem, aliviando-as daquelas penas e obtendo, por meio de nossas orações, que mais depressa possam entrar na glória. Lá chegando, não deixarão de rezar por nós. Se o Senhor promete ser misericordioso para com os que praticam a misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com muita razão pode esperar a salvação quem procura socorrer as almas do purgatório, tão aflitas e tão caras a Deus. Jonatas, depois de ter salvado os hebreus pela vitória sobre os seus inimigos, foi condenado à morte por seu pai Saul, por haver provado o mel contra sua ordem. Mas o povo apresentou-se ao rei e disse: Como há de morrer Jonatas, o salvador de Israel? Ora, assim devemos também esperar que, se algum de nós obtiver com suas orações a salvação de uma alma do purgatório ou a sua entrada no céu, essa alma dirá a Deus: Senhor, não permitais que se perca quem me livrou das chamas do purgatório. E se Saul concedeu a Jonatas a vida a pedido do povo, Deus não negará a salvação àquele por quem intercede uma alma do purgatório. Além disso, diz Santo Agostinho, quem nesta vida mais socorrer as almas do purgatório, Deus fará com que seja também socorrido por outro quando estiver lá no meio daquelas chamas. A Santa Missa pelas almas do purgatório. Um grande sufrágio pelas almas do purgatório é participar da Santa Missa e nela recomendá-las a Deus pelos merecimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Eterno Pai, eu vos ofereço este sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo com todas as dores que sofreu em sua vida e morte, e pelos merecimentos de sua paixão, recomendo-vos as almas do purgatório, e especialmente as de... E cita-se nomes. É ato também de muita caridade recomendar ao mesmo tempo as almas de todos os agonizantes. A invocação dos santos. Tudo o que dissemos sobre as almas do purgatório, se podem ou não rezar por nós, se é conveniente ou não nos recomendar as suas orações, vale também a respeito dos santos. Quanto a eles, é certo que é utilíssimo recorrer à sua intercessão, falando dos santos já canonizados, que gozam da visão de Deus. Supor que neste ponto a Igreja é falível seria incidir em culpa e em heresia, como dizem São Boaventura, Belarmino e outros, ou ao menos está próximo de heresia, segundo Soares, Azor, Gotti e outros. Porque o Sumo Pontífice, como diz Santo Tomás, no canonizar os santos, é de modo particular guiado pela inspiração inefável do Espírito Santo. Somos obrigados a invocar os santos? Eu volto à questão apresentada acima sobre se há uma obrigação de recorrer à intercessão dos santos. Não é a minha intenção resolver esta questão, contudo, eu não posso deixar de apresentar uma doutrina do angélico. Ele, antes de tudo, em vários lugares supracitados, e especialmente no livro das sentenças, tem por certo que cada um é obrigado a orar, porque, de outro modo, não se pode, como diz ele, receber de Deus as graças necessárias à salvação, a não ser pela oração. Cada um é obrigado a rezar, porquanto deve procurar os bens espirituais que só por Deus são concedidos, e que só podemos alcançá-los por meio da oração. Em outro lugar do mesmo livro, o mesmo santo propõe a dúvida: se devemos invocar os santos a fim de que peçam por nós. É esta a resposta do santo que devemos dar em sua íntegra para melhor compreensão. A ordem estabelecida por Deus, segundo Dionísio, é que todas as coisas sejam referidas a Deus por meio das últimas meditações. Ora,
Como os santos do céu estão próximos de Deus, a ordem da lei divina requer que nós, enquanto vivermos neste mundo e estivermos longe do Senhor, sejamos conduzidos a Ele pelos santos que são os medianeiros. E isso acontece quando Deus derrama por eles, sobre nós, os efeitos de sua bondade. Nossa volta para Deus deve corresponder ao curso da distribuição de suas graças, assim como os benefícios de Deus chegam até nós pela intercessão dos santos. Do mesmo modo, devemos nós chegar até Deus, a fim de recebermos novamente os seus auxílios por intermédio dos santos. Assim como os benefícios de Deus chegam até nós pela intercessão dos santos, assim, do mesmo modo, devemos nós chegar até Deus a fim de recebermos novamente os seus auxílios por intermédio dos santos. Esta é a razão por que temos os santos como nossos intercessores e, ao mesmo tempo, como nossos medianeiros diante de Deus, pedindo-lhes que roguem por nós. Notem as palavras: isto requer a ordem da lei divina. E notem igualmente estas: assim como mediante os sufrágios dos santos nos vem a graça de Deus, pelo mesmo caminho devemos nós, outros, voltar para Deus, a fim de recebermos novamente sua graça por mediação deles. Assim, segundo Santo Tomás, a ordem da lei divina requer que nós, mortais, nos salvemos por meio dos santos, recebendo por sua intercessão os auxílios necessários à nossa salvação. Recebendo por sua intercessão os auxílios necessários à nossa salvação. Objeta então o angélico, dizendo ser supérfluo recorrer aos santos, quando Deus é infinitamente mais misericordioso e inclinado a atender-nos. E responde ele mesmo que o Senhor dispôs assim, não por ter defeito de seu poder, mas para conservar a ordem reta e universalmente estabelecida de operar por meio de causas segundas. Não é, diz o santo, por defeito de sua misericórdia, senão para que seja mantida a ordem supraexplicitada. A ordem supraexplicada. A ordem estabelecida por Deus na distribuição das graças. Segundo a afirmação de Santo Tomás, escreve o continuador de Tornelide com Silvio, é verdade que devemos invocar só a Deus como o autor das graças. Então, segundo a afirmação de Santo Tomás, é verdade que devemos invocar só a Deus como o autor das graças. Entretanto, somos obrigados também à intercessão dos santos, para observar a ordem que Deus estabeleceu sobre a nossa salvação, isto é, que os menores se salvem implorando o auxílio dos superiores. Segundo a lei natural, todos são obrigados a observar a ordem que Deus estabeleceu. Ora, Deus estabeleceu que os inferiores alcancem a salvação implorando o auxílio dos superiores. A intercessão de Nossa Senhora. E se assim é falando dos santos, quanto mais não devemos recorrer à intercessão da Divina Mãe, cujas súplicas junto de Deus valem mais do que as de todos os santos do paraíso. Diz Santo Tomás que os santos, na proporção dos merecimentos pelos quais adquiriram as graças, podem salvar muitos outros. Mas nosso Senhor Jesus Cristo e também sua mãe mereceram tantas graças que podem salvar todos os homens. Grande coisa é para cada santo ter a graça suficiente para a salvação de muitos. E se um tivesse tanto quanto fosse necessário para salvar o mundo inteiro, seria o máximo. E isto se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora. E São Bernardo, falando de Maria, escreve: por vós temos acesso ao Filho, por vós, que achastes a graça, Mãe da Salvação, para que por vós nos receba aquele que por vós nos foi dado. Queria dizer com isso que, assim como não podemos chegar ao Pai senão pelo Filho, que é o medianeiro da justiça, assim não podemos chegar ao Filho senão por Maria, que é a medianeira da graça e nos obtém por sua intercessão os bens que Jesus Cristo nos mereceu. No mesmo sentido, fala o santo em outro lugar:
Maria recebeu de Deus uma dupla plenitude de graça. A primeira foi o Verbo eterno feito homem em sua puríssima entranha. A segunda é a plenitude das graças que, por intermédio desta Divina Mãe, recebemos de Deus. E por isso acrescenta: Deus depositou em Maria a plenitude de todo o bem. Portanto, se temos alguma esperança, alguma graça, alguma salvação, saibamos que nos vem por aquela que subiu inundada de delícias. Ela é um jardim de delícias para, por todos os lados, trescalar perfumes, isto é, os dons de suas divinas graças. Por isso, tudo o que temos de benefícios de Deus, nós o recebemos pela intercessão de Maria. E por que é assim? Responde o mesmo São Bernardo: porque Deus assim o quer. Tal é a vontade daquele que dispôs que tudo tivéssemos por Maria. Mas a razão principal se deduz do que diz Santo Agostinho. Maria é chamada nossa mãe porque cooperou com sua caridade para que nós fiéis nascêssemos para a vida da graça, como membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. Ela é, na verdade, a mãe dos membros de Jesus, que somos nós, porque pelo amor concorreu para que os fiéis, que são membros da cabeça de Cristo, renascessem na Igreja. Por isso, assim como Maria cooperou com sua caridade para o nascimento espiritual dos fiéis, assim também quer Deus que ela coopere por meio da sua intercessão, para que possamos conseguir a vida da graça neste mundo e a vida da glória no outro. A vida da graça neste mundo e a vida da glória no outro. E por isso a Igreja a invoca e manda saudá-la com palavras tão claras e preciosas. Vida, doçura e esperança nossa, salve. Maria é medianeira de todas as graças. Neste mesmo sentido, exorta-nos São Bernardo a recorrer sempre a esta Divina Mãe, porquanto todas as suas súplicas são atendidas por seu Divino Filho. Recorre a Maria. Sem a menor dúvida, eu digo, certamente o filho atenderá à sua mãe. E ajunta: filhinhos, esta é a escada dos pecadores. Esta é a escada dos pecadores. Esta é a minha maior confiança. Esta é toda a razão da minha esperança. O santo dá a Maria o nome de escada, porque assim como na escada não se sobe ao terceiro degrau, sem antes passar pelo segundo, não se atinge o segundo sem se passar pelo primeiro, assim também não se chega a Deus senão por meio de Jesus Cristo, e não se chega a Jesus Cristo senão por meio de Maria. O mesmo São Bernardo chama Maria da sua máxima confiança e toda a razão de sua esperança, porque Deus, como ele supõe, quer que passem pelas mãos de Maria todas as graças que nos dispensa, e conclui finalmente dizendo que todas as graças que desejamos temos de pedi-las por meio de Maria, porquanto ela obtém tudo o que deseja e os seus rogos não podem ser repelidos. Busquemos a graça, mas busquemos por intermédio de Maria. Por ela acha-se o que se busca e não se pode ser desatendido. Com os mesmos sentimentos fala-nos Santo Efrem. Fora de vós não temos outra confiança, ó Virgem Puríssima. E Santo Ildefonso, todos os benefícios que a Sua Majestade decretou fazer aos homens, decretou confiá-los às vossas mãos. A vós, pois, estão confiados os tesouros e as riquezas da graça. São Germano, se vós nos abandonardes, que será de nós, ó vida dos cristãos? São Pedro Damião, em vossas mãos, Mãe, estão todos os tesouros da misericórdia de Deus. Santo Antonino,
Quem pede sem Maria, tenta voar sem asas. São Bernardino de Sena. Vós sois a dispensadora de todas as graças. A nossa salvação está em vossas mãos. Em outro lugar, não só diz que por Maria se transmitem a nós todas as graças, mas também afirma que a Santíssima Virgem, desde que foi feita Mãe de Deus, adquiriu uma certa jurisdição sobre todas as graças que nos são dispensadas. Pela Santíssima Virgem, as graças vivificantes se transmitem de Cristo como da cabeça ao seu corpo místico. Desde o momento em que a Virgem Mãe concebeu o Verbo Divino, ela obteve, por assim dizer, certa jurisdição sobre toda a processão temporal do Espírito Santo, de sorte que nenhuma criatura recebeu graça alguma, senão pela distribuição desta piedosa Mãe. Pela Santíssima Virgem, as graças vivificantes se transmitem de Cristo como da cabeça ao seu corpo místico. Desde o momento em que a Virgem Mãe concebeu o Verbo Divino, ela obteve, por assim dizer, certa jurisdição sobre toda a processão temporal do Espírito Santo, de sorte que nenhuma criatura recebeu graça alguma, senão pela distribuição desta piedosa Mãe. E conclui: por isso, pelas suas mãos, dá a quem quer todos os dons, graças e virtudes. O mesmo escreveu São Boaventura. Já que toda a natureza divina esteve nas entranhas da Santíssima Virgem, não duvido dizer que em toda distribuição de graças tem certa jurisdição essa Virgem, de cujas entranhas, como de um oceano da divindade, emanam os rios de todas as graças. Por isso, pois, muitos teólogos, fundados na autoridade destes santos, com piedoso zelo e muita razão, defenderam a tese que nenhuma graça nos é dispensada, senão pela intercessão de Maria. Assim, Vega Mendoza Paciuccelli, Segneri, Poré, Crassé e muitos outros autores, como o doutor Padre Natal Alexandre, que escreveu: Deus quer que esperemos todos os bens dele pela intercessão poderosíssima de Maria, quando a invocamos como se deve. E em confirmação alega o texto de São Bernardo acima referido: tal é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. E sobre as palavras, eis aí a tua mãe, que Jesus disse na cruz a São João, o padre Contenson diz a mesma coisa expressando-se assim. É como se dissesse: ninguém terá parte no meu sangue senão pela intercessão de minha mãe. Minhas chagas são fontes de graças. Mas estas correntes de graças são levadas unicamente pelo canal que é Maria. Ó João, meu discípulo, serás tanto amado por mim, quanto amares a ela. Além disso, é certo que se nos tornarmos agradáveis a Deus, se nos tornamos agradáveis a Deus invocando os santos, tanto mais lhes seremos agradáveis se invocarmos a intercessão de Maria, para que ela supra com seu merecimento a nossa indignidade, segundo o que diz Santo Anselmo, que a dignidade do intercessor supra a nossa indignidade. Por isso, invocar a Santíssima Virgem não é desconfiar da misericórdia divina, mas temer a própria indignidade. Falando de dignidade de Maria, Santo Tomás a qualifica de quase infinita. Por ser Mãe de Deus, tem uma dignidade quase infinita. Portanto, com toda a razão se diz que as orações de Maria são mais poderosas diante de Deus
do que as de todo o paraíso. Quem reza se salva, quem não reza, certamente se condena. Terminemos este primeiro ponto concluindo de tudo o que dissemos que quem reza certamente se salva e quem não reza certamente será condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora, esses miseráveis não têm mais tempo de rezar.